Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 formas relativamente simples e baratas de você conseguir mais potência nos motores 2.0 8 válvulas da GM, que equipam principalmente Astra, Vectra e Zafira, né? Tudo isso sem você precisar abrir o motor, sem chegar em alterações de cabeçote, como de válvula, bloco, né? Pistão, esse tipo de coisa. É tudo coisa superficial, coisa que você consegue alterar por fora do motor mesmo, em periféricos, né? A primeira forma de conseguir uma quantidade razoável de potência nos motores GM 2.0 8 válvulas de forma barata é através do filtro de ar. Aquele sistema original com o filtro enclausurado dentro de uma caixa de plástico e uma tubulação que leva até a borboleta tem muita restrição. O filtro tem bastante restrição, aquela caixa provoca bastante restrição, a tubulação é muito fina e aí com um filtro de ar esportivo você acaba conseguindo trazer bastante potência para esses motores, né? Então um filtro de ar desses esportivos aqui pode trazer uma performance razoável para o seu motor. O tamanho do filtro obviamente já influencia, você tem um fluxo de ar muito maior aqui e o diâmetro dessa boca do filtro também influencia bastante. Mesmo que você esteja usando um filtro pequeno, como esse aqui por exemplo, que acaba tendo muito mais fluxo do que o filtro original, essa boca de saída dele aqui tem que ser grande, tem que ser de pelo menos 3 polegadas. No meu caso, no meu 2.0 que eu tenho no Celta, o filtro está direto na boca da borboleta, então eu não tenho um intake, eu não tenho um tubo. No Astra, geralmente fica mais fácil você fazer um tubo e levar até atrás do farol direito ali. E aí esse tubo tem que ter pelo menos 3 polegadas. Menos que isso, você acaba tendo a mesma restrição, um gargalo ali que tem no filtro original. E aí você tem alguns filtros desse aqui que tem uma escadinha aqui, você vai diminuindo de tamanho, justamente para você poder colocar ele direto naquela mangueira original. E aí, se isso aqui diminuir demais, também não vai resolver muito, entende? Os motores família 2, você tem basicamente 3 versões principais, né? O 116 cavalos, que vinha lá no Vectra A, e os primeiros Vectra B. Aí tem uma segunda geração de 126 cavalos, já tem um pouquinho mais de potência, tem uma taxa de compressão um pouquinho maior e já são motores flex. E os de 140 HP, que é aquele com admissão de plástico e tal. Nesses motores da primeira geração, ali, 2001, 2002, que tem muito Astra com essa versão de motor, que é com borboleta, com cabo de aço ainda, esses motores você consegue bastante potência alterando poucas coisas. Então essa alteração de filtro de ar vai te trazer bastante potência para aquela geração de motor. No 126, um pouco menos, e aí no 140 até a alteração de filtro você quase não vai perceber. E a segunda coisa que garantido traz mais performance para esses motores família 2 da GM é remap. A gente pode ter 2 tipos diferentes de alteração dos mapas de injeção eletrônica, né? É você fazer remap na injeção original, tem várias empresas que fazem isso com um resultado bem bom, e aí resultado garantido na roda lá de potência a mais, ou uma injeção programável. E aí instalando um kit de injeção programável, não interessa a marca, essas que a gente tem no mercado brasileiro aí é tudo equivalente, né? Não tem muita diferença de uma para outra se você está falando de um modelo com as especificações parecidas. Essas 2 formas de alterar o jeito que a injeção eletrônica trabalha garantidamente trazem performance. Você alterando a forma que a injeção eletrônica funciona, você vai trazer potência. E aí, daqui pra frente, as coisas que eu vou dizer obrigatoriamente estão atreladas a um remap. A partir do momento que você vai para outras alterações um pouquinho mais agressivas, aí você já precisa ter uma alteração de injeção eletrônica também, porque se você aumenta demais o fluxo de ar do motor, você obrigatoriamente vai precisar ter mais combustível, vai precisar ter uma correção diferente, e aí isso faz com que a injeção eletrônica também tenha que ser alterada. E aí a gente entra na terceira peça que pode te trazer mais potência sem precisar abrir o motor, né? Que é a borboleta. Aqui, por exemplo, eu tenho a borboleta original do Astra 2.0, 2001, 2004 ali. É uma borboleta de 50 mm, e aí se eu altero dessa borboleta para uma do 16 válvulas, por exemplo, que é essa daqui, eu já ganho 8 mm, a do 16 válvulas é 58 mm. Os Astra com admissão de plástico sai com borboleta eletrônica, e aí essa borboleta eletrônica aqui também de 58 mm. Tem umas versões dessa daqui com 56 mm e tem com 58. Isso aqui já traz muito mais potência para o motor, já libera muito mais ar para entrar no motor a hora que você pisa no acelerador. No caso da borboleta eletrônica, por exemplo, com um remap da injeção eletrônica ou uma injeção programável, você consegue alterar o tempo de resposta da borboleta, e aí com um intake mais livre e a borboleta mais aberta, você já consegue, é fácil conseguir mais potência para o motor, né? Aqui, por exemplo, eu tenho as 2 borboletas, a de 56 mm e a de 58. Aqui, por exemplo, eu tenho um corpo de borboleta do Vectra 16 válvula, e essa é a tampinha lá, a borboleta
desse corpo aqui. Ela tem 58 mm. E aqui eu tenho o corpo de borboleta original do Astra 2001. Cara, dá pra gente perceber a diferença grande que tem entre essas duas, né? Nesses motores dessa época, a gente tinha menos coisas, assim, ó. Os mapas, mesmo os mapas originais da GM, eles eram bem mancos, assim, eles tinham muitos buracos de performance. Geralmente a preocupação das montadoras não é performance, é custo e as questões ambientais, porque a fiscalização em cima deles é muito grande com relação à emissão de poluentes, né? Então é mais importante atender as exigências de emissão de poluentes do que trazer performance para os motores, né? É óbvio que motores com mais performance vão atrair mais clientes, mas assim, essa não é a preocupação principal das montadoras. Esse corpo de borboleta aqui atende o motor, traz o mínimo que o motor precisa, mas assim, para conseguir performance é muito fácil. Troca esse corpo de borboleta aqui por um do 16 válvulas e aí, cara, você já percebe que o corpo total aqui é menor do que o tamanho da borboleta. Normalmente ele dá uma diminuída, mas assim, a quantidade de ar que passa por esse corpo aqui é muito maior, né? Aumentar o tamanho do corpo de borboleta traz sim mais potência para o motor. Só que isso tem que obrigatoriamente estar atrelado com a injeção eletrônica, e só aumentar o tamanho do corpo da borboleta, só isso não vai trazer potência. Muito pelo contrário, se você simplesmente pegar um corpo de borboleta muito maior e colocar no motor, vai piorar. Porque aí você está mandando muito ar, não está mandando combustível suficiente, a mistura fica pobre e aí você perde potência ao invés de ganhar. O quarto ponto que eu percebo que vale a pena mexer nesses motores 2.0 8 válvulas da GM, que traz potência e que não tem um custo tão exagerado, é o coletor de escape. Colocar um coletor de escape dimensionado traz sim potência para o motor, também atrelado a um remap da injeção eletrônica ou com uma injeção eletrônica programável que você consegue se ajustar para ele, né? Aqui tem o coletor de escape original, de um Astra 8 válvulas, né? Nessas versões aqui de 2001 para frente a sonda vem junto aqui, já na boca do coletor de escape, e aí esses dois tubos de 2 vira um aqui e aí segue 2 polegadas até o final do carro, né? Com os abafadores e tal. Só o fato de substituir esse pedaço aqui, daqui do flexível até o cabeçote, com o coletor de emissão dimensionado, só isso já traz uma potência razoável para o motor. Aqui eu tenho um coletor de escape dimensionado 4 em 1. Esse dimensionado em inox 4 em 1 longo eu fiz para o meu Celta. Eu tenho o 4 em 1 longo, com saída de 2,5 polegadas, e isso aqui realmente é uma coisa que traz bastante performance para o motor, atrelado a uma programação de injeção condizente para isso aqui. Eu já percebi em vários testes que o coletor de escape dimensionado longo traz mais performance do que os curtos, e aí acaba não valendo muito a pena você trocar o teu coletor original por um coletor curto, que é aqueles que é uns que junta os 4 já aqui, antes da curva por baixo do cárter, né? E esses coletores, no final das contas, você consegue arrancar menos potência do motor do que o 4 em 1 longo. No meu caso, eu consegui tirar mais potência do coletor 4 em 1 longo. Eu já vi outros preparadores falando a mesma coisa. Com esse coletor longo, você consegue extrair mais potência do motor junto com a injeção eletrônica programável, né? A gente pode colocar junto com o coletor de escape o sistema de escapamento de um modo geral, né? Esses motores 2.0 normalmente têm um abafador central que restringe muito. E aí o abafador final lá na ponta na traseira do carro também restringe bastante. Não resolve muito tirar o coletor original para colocar um dimensionado e deixar o resto original. O ideal é que você tire pelo menos um dos 2 abafadores, ou final ou intermediário. Se der para colocar um coletor de escape dimensionado 4 em 1 longo e tubo de 2,5 polegadas, do coletor dimensionado até o final, isso melhora demais a performance do carro. Isso sim traz muita potência. Aí você adequa a tua injeção eletrônica para um intake maior, uma borboleta maior e um coletor de escape que tem mais fluxo, e tudo isso liberando muito mais ar para passar por dentro do cabeçote. E com mais ar passando por dentro do cabeçote, você consegue colocar mais combustível e, obviamente, extrair mais potência. Aqui, por exemplo, eu tenho um tubo de 2 polegadas, que é o tubo original dos Astra 2.0, e um tubo de 2,5 polegadas. Então dá pra gente perceber que a diferença de um para o outro é bem grande, né? Também é ideal construir o escape com as curvas o mais suave possíveis, para que você tenha a menor quantidade de restrição possível lá na construção do teu escape, né? Detalhezinhos, tipo a solda tem que ser perfeita, não pode ter bolinha, não posso usar MIG, tem que fazer tudo. Esse tipo de coisa não faz tanta diferença, porque nós estamos falando de um motor em que você não mexeu com comando de válvula, você não está no extremo da potência
de um motor aspirado. Então essas coisas vão fazer pouca diferença, mas o conjunto de todas elas faz. De repente, as curvas muito fechadas ou com muito canto pode dificultar a saída do ar, e isso pode tirar a potência do motor. Por último, que eu acho que vale a pena destacar, é o coletor de admissão. E aí as duas primeiras gerações do Astra e Vectra saíram com coletor de alumínio, que são os de 116 e os de 126 cavalos. Nos Astra 140 HP, aquele coletor de plástico tem um pleno melhor construído, tem a tubulação melhor dimensionada, o diâmetro interno um pouco maior, e isso acaba trazendo um pouco mais de fluxo, e com esse fluxo de ar a mais eu consigo colocar mais combustível e trazer mais potência, né? Aqui eu tenho um coletor de admissão desse, serve perfeitamente nos cabeçotes das gerações anteriores, então eu consigo colocar até no Monza isso aqui, até no cabeçote de Monza vai servir perfeitamente. Tem algumas diferenças, aqui eu tenho parafusos para prender o coletor no cabeçote, e nas gerações anteriores eu tenho prisioneiro saindo do cabeçote. Então tem um detalhezinho nesses tubinhos de metal aqui que eu tenho que resolver, e aí tem o suporte do alternador, que fica aqui na frente também, tem um detalhe diferente para esse modelo de coletor de admissão aqui. São coisas que você consegue fazer com relativa facilidade, não precisa abrir motor, não precisa tirar a cabeçote fora, consegue fazer com o motor no lugar ali. E isso também pode te trazer uma performance a mais, né? Sempre atrelado com programação da injeção eletrônica, né? Remap da tua injeção ou o acerto melhor da tua injeção programável, né? Então, resumindo, quanto que eu consigo a mais de potência com essas alterações, né? Não adianta ter ilusão de que apenas o filtro de ar com um intake vai te trazer um monte de potência a mais. Ele pode aumentar um ou dois cavalos ali, mas e você nem vai perceber isso no pé. E se você só livrar demais, o módulo de injeção eletrônica, a margem de correção que ele tem, o módulo original, não é tão grande assim. Então ele acaba não conseguindo colocar tanto combustível a mais, e na prática você vai acabar percebendo mais consumo de combustível e não tanto potência, né? Agora, se você coloca um filtro de ar conciliado com um remap, aí a gente já começa a extrair um pouco mais de potência do motor. E isso pode te trazer até uns 12 HP assim, com relativa facilidade, né? E, 12 HP a gente já está falando que no motor de 116 cavalos, lá da primeira geração, já começa a dar para perceber no pedal 10% de potência a mais, né? A borboleta. Quanto a mais de potência essa borboleta vai me trazer? Também não é tão simples. Só colocar a borboleta não vai resolver, mas eu já tenho filtro, remap. A borboleta, nesse ponto, eu já estou em quase 15% do que o meu motor tem, né? E isso é uma qualidade de potência razoável. E aí a gente está concatenando essas alterações, né? Eu coloquei o filtro, coloquei borboleta, aí remap e agora mais um dimensionado. Então nós já estamos falando que com essas 4 alterações eu consigo trazer ali algo próximo de 20 HP a mais para esse motor. E aí eu estou falando do motor de primeira geração, né? Que tem bem menos potência, então eu tenho muito mais margem para poder extrair potência desse motor. Se eu estou com um motor que já de 126 HP, que é a segunda geração ali, os primeiros flex, já não é tão simples. Eu coloco essas peças e elas não me trazem tanta potência assim. Aí, de repente, é algo em torno de 10, 15 HP. Num motor da primeira geração eu já consigo mais de 20 com relativa tranquilidade. Por que isso? Porque nesses motores mais novos a GM já foi preparando o motor e também já foi tirando potência dele. Num 140 HP eu vou conseguir subir esse motor para 150, 160 HP até, só mexendo nesses acessórios e remapeando o motor, mas ele é um motor que já está meio estrangulado assim, em relação à potência aspirada, né? Ele já está quase no limite. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse ganho de potência que a GM conseguiu da segunda geração para a terceira, que foi quando pulou de 126 HP para 140, que deu uma potência a mais de mais de 10%, isso foi conseguido graças ao balancinho roletado, né? Então foi uma mudança significativa e isso faz muita diferença no peso que o motor tem para poder rodar o comando de válvulas. E assim, com essas alterações que eu estou propondo aqui, a gente não vai conseguir isso. Os limites que a gente tem são entre 10 e 30 HP em qualquer uma dessas gerações. Muito mais do que isso, com essas alterações superficiais que eu estou propondo aqui, a gente não consegue. Mas, de qualquer forma, ainda são coisas válidas para serem tentadas, né?
Esses motores GM família 2, o limite dele, sem que eu abra o motor, é em torno de 150 HP. Muito mais que isso eu não vou conseguir. 152, eu já vi motor desse com 156 HP, só com essas alterações externas de periférico, assim, escape, entrada e saída de ar e reprogramação, mas muito mais do que isso não dá. Eu já estou no limite do motor. É óbvio que eu consigo passar de 200 com esse motor, ainda aspirados, mas aí eu tenho que fazer alteração de cabeçote, o comando de válvula, e aí são alterações mais agressivas, aumentar bastante a taxa de compressão, porque os motores da primeira geração têm uma taxa de compressão muito baixa. Então, para eu poder chegar com um motor daquele a 155, 160 HP, sem abrir o motor fica difícil. Eu tenho que aumentar a taxa de compressão para fazer com que essas outras alterações me tragam mais potência. Então, alguns limites sempre vão existir. Mas essas alterações de admissão e escape, de entrada de ar, né, do fluxo de ar, entrada e saída de ar, em algumas situações eu consigo até deixar o motor mais econômico. Porque se eu preciso pisar menos para o motor me dar a mesma quantidade de potência, obviamente eu estou economizando combustível, né? Eu posso andar mais, porque eu tenho mais potência, mas eu posso andar do mesmo jeito, ali com o mesmo pé no acelerador, e acabar economizando combustível. Isso também é interessante. Veja, com esses 4 passos você consegue trazer bastante performance a mais para esse teu motor 2.0 8 válvulas da GM e de forma bem sólida. De todas elas, se você só puder escolher uma, escolha o remap. Porque esses motores 2.0 da GM são motores que têm bastante potência guardada, principalmente o 116 cavalos. Ele tem bastante potência guardada porque o sistema de injeção eletrônica original era ruim, ele funcionava ruim, e aí com o tempo ele foi melhorando, então lá você consegue tirar muita potência. Se você tem um Astra 2001, 2002 aí, você consegue tirar bastante potência dele só fazendo remap e trocando a borboleta. Só essas duas coisas já te traz bastante potência. E são coisas relativamente baratas, né? Um coletor de escape já começa a ficar uma coisa mais cara. E aí, até a admissão, são coisas que você consegue fazer assim, bem mais barato, né? E já no 140 HP é mais complicado. O ideal mesmo é intake e escape. A borboleta já é uma borboleta num tamanho razoável, então você consegue partir para uma borboleta de 60, 65 milímetros, tem de vários outros carros no mercado. Essa furação aqui tende a ser padrão, né, na maioria dos carros que a gente tem fabricados no Brasil. Então, para conseguir trazer ali 10%, 20% a mais de potência no 140 HP fica bem difícil. Agora, nas primeiras gerações, isso fica mais fácil por conta disso, do motor ter uma construção mais arcaica, né? Principalmente a construção da eletrônica, da forma que a eletrônica funciona dentro do motor. Essas foram algumas dicas para você conseguir mais potência mexendo só nos periféricos externos ali dos 2.0 8 válvulas da GM. Então é isso aí, mão na massa e até a próxima.